Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Cadnia. O meu nome é Rodion Smigon e hoje trago-vos aqui então o webinar Automatiza os teus processos no SolidWorks com IA. O que é que vamos ver durante este webinar? Portanto, vamos ver onde é que nós estamos hoje, a nível de inteligência artificial no SolidWorks. Portanto, aqui eu irei falar um bocado dos comandos que nós já temos no nosso fluxo de trabalho dentro do SolidWorks. Estes vão nos ajudar muito no nosso dia-a-dia. Para reforçar isso, passarei então a uma demonstração prática, onde eu mostro estes comandos a serem aplicados. E depois irei então passar para onde é que nós estamos a ir, ok? Qual é que é o futuro da inteligência artificial dentro do SolidWorks. Então, vamos a isso. Começando aqui então pela automação inteligente, o que é que eu posso encontrar hoje no SolidWorks que me vai ajudar a poupar imenso tempo? Vou encontrar ferramentas como o Command Predictor. Okay? O Command Predictor faz uma antecipação inteligente do próximo comando que eu vou utilizar, tudo com base no meu fluxo de trabalho. Depois, também podemos encontrar ferramentas como o Fastener Automation. Este ajuda-me a inserir componentes na minha montagem sem ter que definir qualquer tipo de mate ou mate reference antes. Também podemos encontrar o Pattern Assistant. O que o Pattern Assistant faz é, por exemplo, propagar componentes em determinadas zonas da minha montagem em que tenham a geometria idêntica. E depois também podemos encontrar o Auto-Generate Drawing. O Auto-Generate Drawing faz os desenhos 2D em background sem ter qualquer tipo de intervenção da minha parte. Depois pode haver algum tipo de ajuste, mas basicamente ajuda-me a poupar aqui imenso tempo no que toca à criação de desenhos 2D. No SolidWorks vamos poder encontrar também companheiros virtuais. Okay? Os companheiros virtuais são assistentes que nós vamos encontrar dentro do programa. Portanto, vamos nos deparar aqui com a companhia da Aura e do Leo. Para quem não conhece a Aura, o que é que ela consegue fazer? Ela consegue ajudar-me a desenvolver o meu projeto, consegue responder a perguntas técnicas, também consegue fazer a geração de imagens, entre outras funcionalidades. Já o Leo consegue ajudar-me de outra maneira. O Leo consegue ajudar, por exemplo, a fazer um desenho 2D através de uma prompt. Consegue também ajudar-me a perceber o que é que está errado no meu projeto, caso apareça aquela mensagem do What's Wrong. E também consegue ajudar-me a preparar uma estrutura de montagem. Estas são algumas funcionalidades que os companheiros virtuais conseguem fazer hoje. No entanto, tanto a Aura como o Leo estão em versão beta. Portanto, podemos contar com novidades em breve. A nível de ferramentas de cloud, conseguimos encontrar inteligência artificial no XDesign, okay? No que toca a modelação. E depois também podemos encontrar inteligência artificial na ferramenta de gestão, okay? No Project Planning. Então, vamos ver estas funcionalidades todas em ação. Os comandos que eu tenho vindo a apresentar durante este webinar já se encontram disponíveis no SolidWorks 2026 SP1. Muito bem, a primeira coisa que eu vou querer fazer é dar aqui um clique direito e ativar a tab de Command Predictor. Depois, vou utilizar então a tab de Command Predictor. Só para relembrar, este comando faz o quê? Ele antecipa de maneira inteligente o próximo comando que eu vou utilizar, evitando aqui a necessidade de eu ter que ir à procura do comando em si. Muito bem, então vou começar por utilizar o Sketch. Okay? Quero de facto utilizar aqui um top plane. E, como podem ver, à medida que eu vou trocando de ambientes dentro do SolidWorks, portanto, eu passei para um ambiente Sketch, o Command Predictor dá-me comandos de Sketch. Ok, vou então selecionar aqui um Center Rectangle, rapidamente clico então também no Smart Dimension, que me permite também então dar as dimensões que eu quero. Por vezes, poderemos ter de recorrer aos nossos atalhos no teclado, ok? Não precisam de se prender a 100% ao Command Predictor. Se tiverem atalhos no teclado ou no rato, podem continuar a utilizá-los. É o que eu vou fazer neste caso. Vou utilizar o Extrude a partir de um atalho. Muito bem.
Já de seguida vou utilizar um fillet. Reparem como isto é bastante fluido, os comandos aparecem todos. De seguida vou utilizar um chamfer também. Depois um Hole Wizard. A grande vantagem que isto me traz é que eu não tenho que estar a perder tempo à procura dos comandos. Okay, rapidamente também lhe dou as dimensões necessárias. Ok, vamos validar aqui o sketch. Linear Pattern. Vamos escolher aqui um intervalo de 30 mm. E vamos escolher também aqui uma segunda direção. Muito bem. Rapidamente construí então aqui a minha peça. O que é que eu posso fazer a seguir? Eu posso, por exemplo, gravar esta peça e utilizá-la numa montagem. Em ambiente de montagem, que ferramentas é que nós conseguimos utilizar que tenham inteligência artificial? Portanto, nós conseguimos utilizar aqui o Fastener Automation. Okay? Então, eu agora vou querer, por exemplo, inserir aqui um parafuso em cada um dos furos. Okay? E o que eu vou utilizar então é o Fastener Automation. Já agora, uma boa dica que eu vos posso dar é que se tiverem algum componente que utilizem com frequência, adicionem-no aqui à Design Library. Ok, então eu vou querer arrastar este parafuso daqui para dentro deste furo. E como podem ver, o SolidWorks ajuda-me a posicionar o parafuso. Okay? Eu não precisei de criar qualquer tipo de mate, como podem ver. E não precisei de criar qualquer tipo de mate reference antes. Okay? Como podem ver, o SolidWorks fez este trabalho todo por mim. Okay? Agora, no caso de eu querer propagar este parafuso em todos os furos da minha montagem, o que é que eu posso fazer? Bom, vamos fazer primeiro uma cópia, portanto, clicamos no componente e arrastamos com o Ctrl pressionado. Uma boa dica que eu vos posso também dar é que podem abrir o componente à parte, okay, com o Component Preview Window. Isto para quê? Caso queiram selecionar alguma aresta ou alguma face que seja menos fácil de selecionar, para evitar alguns cliques também, o que podemos fazer é abrir esta janela à parte, selecionarmos a face que nos interessa e depois aplicar o Mate. Eu sei que selecionei esta face, no entanto podia querer selecionar alguma aresta assim mais complicada, okay? Neste caso não será preciso, e depois atribuo então o meu Mate. O que é que aparece imediatamente aqui? É o Pattern Assistant. Ele detecta que pode haver aqui um padrão e pergunta se queremos ajuda para criar este mesmo padrão. Se eu disser que sim, o que é que o SolidWorks faz? Deixei aqui do preview. Se calhar vou ter que repetir. Ok. Devia ter validado. Muito bem. Criei o pattern. O que é que o SolidWorks vai fazer? Vai identificar o maciço e em todos os furos que são idênticos, ele vai posicionar também o parafuso. Okay? No caso de querermos algo menos linear, okay, ou menos simples do que este padrão, podemos apagar, por exemplo, aqui estes parafusos e editar então a nossa peça, ignorando aqui alguns furos. Então, vamos utilizar o comando Instances to Skip do Linear Pattern e vamos ignorar aqui alguns furos. Okay? Vamos tornar isto um bocado mais irregular. Ok, pode ser. Se eu voltar agora então a copiar este parafuso, e agora até posso aplicá-lo, sei lá, noutro furo, reparem que aparece novamente aqui o Pattern Assistant e vai-me permitir então adicionar os parafusos em todos estes furos. A condição terá de ser, se calhar aqui então, termos furos idênticos ou mesmo iguais a este. Que mais é que eu posso utilizar de inteligência artificial aqui no SolidWorks? Eu também posso utilizar aqui o Auto Generate Drawing. Se eu for a File, encontro aqui o Auto Generate Drawing. Okay? Basta então ativá-lo e clicar no OK.
o que vai acontecer é que vai-me gerar aqui o desenho em 2D desta montagem. Okay, vou apagar este que já não é preciso. Okay, isto está a acontecer tudo em background, sem consumir qualquer tipo de recurso do meu computador. Isto porquê? Porque o processamento está a acontecer em cloud. Okay? Eu posso continuar a trabalhar no meu projeto sem problema e quando tiver então aqui o vistozinho no status, eu posso abrir o meu desenho. Temos de ter atenção aqui a uma coisa, é que o Auto-Generate Drawings ainda está em beta, ou seja, não nos vai dar se calhar um resultado tão perfeito como nós gostaríamos que fosse. Okay? Possivelmente vamos ter que fazer aqui algumas alterações, por exemplo, se calhar temos que trocar aqui o sheet format, por exemplo, depois se calhar também temos de trocar a escala, se calhar temos que trocar algumas vistas. No entanto, qual é que é a vantagem que isto nos traz no nosso dia-a-dia? Perdemos aqui a necessidade de termos que fazer este trabalho repetitivo e se calhar chato de de criar um desenho em 2D e colocar as vistas e afins. Okay? Portanto, vai-nos poupar aqui bastante tempo. Quanto aos nossos companheiros virtuais, nós podemos encontrá-los aqui dentro do SolidWorks, onde? Nós podemos encontrá-los tanto aqui neste botão de SolidWorks Labs, que ainda está em beta. Okay? Aqui obtemos alguns atalhos para falar, por exemplo, com o Leo. Okay? E também temos aqui outros atalhos para alguns comandos. No entanto, se nós acedermos aqui à 3D Experience e formos à aplicação 3D Swim, nós vamos nos deparar aqui com o botão do Virtual Companions. E aqui eu posso falar, por exemplo, com a Aura. Okay? Aqui está a Aura, pronto a ajudar. Vamos fazer aqui uma breve demonstração de como é que podemos utilizar a Aura. Portanto, a Aura fala em inglês, mas também fala em português, se nós falarmos com ela. Vamos aqui perguntar-lhe como é que nós podemos, por exemplo, desenvolver uma mesa. Desenvolver uma mesa de madeira. Okay. Devo reforçar que a Aura ainda está em beta, portanto pode dar por vezes alguns erros ou respostas não muito certas. No entanto, cada vez mais está afinada para dar-nos as respostas mais corretas possíveis. Okay? Como podem ver, eu fiz uma pergunta que é relativamente técnica e a Aura está-me a indicar então, passo a passo, como é que eu posso então desenhar uma mesa. Ok, vamos só deixar aqui a Aura trabalhar. Ok, ela deu-nos aqui várias dicas de como construir uma mesa. Ok, até nos dá aqui passo a passo de como é que nós podemos construí-la. Ok, vamos então passar ao Leo. Vamos ver o que é que ele é capaz de fazer. Vamos ver então o que é que nós já conseguimos fazer com o Leo atualmente. Portanto, a partir de prompts, eu posso lhe pedir, por exemplo, para gerar um desenho em 2D. Okay? Na prompt eu indico tudo o que eu preciso, portanto, tamanhos, escalas e afins. E depois o Leo até nos dá aqui um preview de como é que o desenho pode vir a ficar. Okay? Se eu concordar, posso pedir ao Leo para gerar o desenho, mas se for preciso fazer aqui algum tipo de alteração, eu também lhe posso pedir e ele faz a alteração. Depois, ele faz-me então o desenho em 2D. Outra funcionalidade que eu já referi é aqui a funcionalidade de pedir ajuda ao Leo quando temos algum problema na nossa peça, ok? Quando temos algum erro, o Leo ajuda-nos então a encontrar a raiz do problema. Okay? Depois, o que nós podemos fazer é seguir a dica que o Leo nos deu. Okay? Neste caso será então editar o sketch e corrigir então aqui esta linha, portanto passá-la de construção para linha normal. Okay? E desta maneira temos então o nosso problema resolvido e este foi resolvido com a ajuda do Leo. Depois, ainda conseguimos fazer outra coisa com o Leo, que é preparar aqui uma estrutura de montagem. Neste exemplo, nós queremos preparar um robô daqueles de combate, ok? E vamos pedir então ao Leo
que nos ajuda a construir a estrutura da montagem, ok? Poupando-me aqui imenso tempo. Portanto, eu dou as prompts ao Leo, explicando-lhe o que é que eu pretendo, e ele vai ajustando então a minha estrutura, de maneira depois então a poupar-me imenso tempo. Então, a nível de 3D Experience, o que é que nós temos de inteligência artificial? Bom, começando aqui pela aplicação XDesign, que é a aplicação dedicada à modelação 3D na cloud, okay? Ou seja, podemos até modelar no nosso browser. O que é que nós podemos encontrar aqui então de inteligência artificial? Podemos começar aqui pelo Command Predictor, que é idêntico então aqui ao SolidWorks. Já agora, para procurarem desta maneira, basta clicar no S, tecla S do teclado, e depois procurar pelo comando em si. Okay? E como podem ver, tenho então aqui o comando ativo. Este é muito idêntico ou igual ao do SolidWorks, consiste no mesmo, que é prever então quais é que são os comandos que vamos utilizar. De seguida, o que é que também podemos utilizar a nível de inteligência artificial? Podemos utilizar aqui o botão do Design Assistance. Portanto, aqui o objetivo é aplicar chanfres na peça, mas eu quero aplicar em todas as arestas, que sejam idênticas a esta, pelo menos. Okay? Eu clico então aqui no Design Assistance e como podem ver, ele sugere-me aqui mais algumas arestas. No entanto, vamos supor que eu quero aplicar mais arestas ainda. Não há problema. Então, basta dar aqui um clique e, como podem ver, o XDesign encontrou-me então aqui as arestas todas. Portanto, passamos de 3 arestas sugeridas para 6. Vou então validar e vou aceitar o comando. Outra funcionalidade bastante interessante e semelhante aqui ao Pattern Assistance é, por exemplo, esta função. Quando eu clico neste componente, reparem que é um parafusito, se eu clicar nesta setinha vou encontrar novamente o Design Assistance. Okay? Ele basicamente vai colocar o componente que eu selecionei em furos idênticos àquele. Okay? Quando eu aceitar, reparem que foram colocados os restantes parafusos. Na aplicação de gestão ou planeamento da 3D Experience, portanto no Project Planning, também conseguimos encontrar a inteligência artificial. Como é que funciona? Basicamente consiste em clicarmos neste botão que é o Predict and Prevent Delay. Okay? Depois, vamos nos deparar aqui então com uma análise que a inteligência artificial fez ao nosso projeto todo. Okay? Vamos verificar aqui, tarefa a tarefa, o que é que pode ser preciso fazer. Portanto, aqui podem reparar que fez uma análise desta tarefa em específico e indicou-me qual é que é o impacto que esta tarefa tem. E até me deu aqui uma sugestão, que é de repartir esta tarefa em subtarefas. Okay? Também nos pode indicar aqui o slippage. Okay? Portanto, podemos ter que considerar reajustar a data de fim desta tarefa, por exemplo, ou se calhar temos que adicionar mais pessoas à tarefa para terminar mais rápido. Também temos aqui esta opção de Actual versus Expected Completion, que basicamente também acaba por nos indicar que temos que, se calhar, editar o prazo final da tarefa ou adicionar mais pessoas para terminar mais rapidamente. Portanto, o que é que também conseguimos fazer dentro do Predict and Prevent Delay? Conseguimos perceber se todas as tarefas têm alguém atribuído. No caso de não ter, bom, avisa-nos logo que, atenção, não temos alguém atribuído a esta tarefa e até permite-nos então adicionar imediatamente alguém. Okay? Com este comando nós conseguimos então poupar aqui vários erros dentro do nosso planeamento e poupar também imenso tempo. Já verificámos o que é que nós temos a nosso dispor hoje a nível de inteligência artificial no SolidWorks. Mas então, para onde é que nós vamos? Qual é que é o passo a seguir? Bom, vamos descobrir então. Como já puderam verificar, de momento nós temos duas Virtual Companions, que são a Aura e o Leo. Portanto, a Aura ajuda-nos com o conhecimento, o Leo ajuda-nos com os nossos desafios a nível de engenharia. Mas agora vamos ter uma nova assistente. Okay? Esta assistente chama-se Marie e esta será a nossa cientista. Ela irá então ajudar-nos em tudo o que esteja relacionado com física
e ciência em geral. Vamos começar a ter geometria gerada por prompt. Esta, se calhar, é uma das funcionalidades mais aguardadas no mundo do SolidWorks. Okay? Nós vamos conseguir agora comunicar com o Leo, dar-lhe uma prompt. Neste exemplo, está-se a pedir uma estrutura metálica com um depósito. Okay? Depois também é indicado quanto é que o depósito deve aguentar a nível de litros, qual é que é o diâmetro, e também se dá as dimensões gerais da estrutura metálica. E, como resultado, o Leo consegue então gerar geometria. Okay? Isto vai nos dar um avanço enorme no nosso design. Outra novidade bastante interessante é a possibilidade de fazer renders no SolidWorks, no entanto, não utilizando qualquer recurso do nosso computador. Portanto, à semelhança do Auto Generate Drawing, okay, ambos serão processados na cloud. E por fim, trago-vos então aqui uma outra funcionalidade muito interessante, que é a possibilidade de fazer conversão de 2D para 3D automaticamente. Portanto, basta metermos duas vistas, ou seja, dois sketches em planos diferentes, e depois pedimos ao Leo para que ele faça a conversão para 3D. Portanto, estas são só algumas ferramentas que estão para chegar ao SolidWorks muito em breve. Okay? Chegamos ao fim de mais um webinar aqui da Cadnia. Portanto, recapitulando, nós hoje vimos aqui ferramentas de inteligência artificial que já estão disponíveis hoje para dinamizar o nosso trabalho no SolidWorks. E também falámos então aqui de algumas ferramentas que estão para vir muito em breve para o SolidWorks. Okay? Aquilo que eu partilhei aqui é apenas uma pequena parte daquilo que está a ser desenvolvido, porque vem aí muito mais. Okay? A evolução é contínua. E nos próximos tempos nós vamos assistir aqui a uma integração cada vez mais profunda da inteligência artificial na engenharia. Espero que tenham gostado deste webinar. Caso tenham alguma dúvida ou questão, podem deixá-las aqui nos comentários ou então podem enviar então para o meu e-mail, que é tecnico9@cadnia.com. Muito obrigado pela vossa presença e vemo-nos nos próximos webinars.